Olá para todos, quem vos fala nesse momento é o vosso irmão em Cristo, irmão Pedro, aqui do Nordeste do Brasil. No livro de Mateus, o Senhor Jesus, ele fala sobre a semente plantada na terra. O Senhor Jesus, ele falou sobre uma semente que é jogada entre os espinhos. A semente que é jogada entre os espinhos é aquele cristão que tem dons espirituais, tem chamada de Deus, mas as preocupações desta vida deixa a pessoa sufocando o chamado que Deus tem na sua vida. Não são poucos os homens e mulheres que têm chamada missionária, têm dons espirituais, mas a preocupação com a vida secular tem sufocado a chamada missionária. Milhões de cristãos estão enterrando seus dons espirituais, dons de cantar, dons de pregar, pessoas que têm dons de orar pelos enfermos, que nunca mais foi evangelizar, homens e mulheres com a inteligência maravilhosa para ajudar os casais que vivem em decadência, homens que Deus deu sabedoria, mulheres que Deus deu sabedoria para orientar os casais, para dar palestra sobre casais, mas estão enterrando seus dons e seus talentos. Mas o Espírito Santo, ele fala com você nesta manhã, neste momento, aonde você estiver. Deus, ele tem pressa que o seu nome seja glorificado, que o nome do Senhor Jesus seja anunciado nos quatro cantos da terra. Por isso que ele disse, a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros, porque são poucas as pessoas que se colocam à disposição do reino dos céus. Essa vida, ela passa muito rápido, a qualquer momento nós iremos passar pela morte. Enquanto estamos vivos, nós temos que aproveitar a oportunidade para fazermos a obra do Senhor, anunciar a palavra de Deus, levar a mensagem de orientação às famílias que estão sendo destruídas, porque vivemos tempos difíceis no meio cristão. Muitas famílias sendo destruídas por pequenas coisas. E você, como homem de Deus, você, como uma mulher de Deus, você pode socorrer essas famílias. As nações clamam, as almas clamam por socorro. Quantas famílias precisando de uma palavra amiga, quantas almas precisando da salvação em Jesus Cristo? Enquanto isso, nós estamos de braços cruzados, sem fazer o ide do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele conta comigo e conta com você, que nós possamos levar a mensagem de Deus nos lares, que nós possamos pregar a palavra de Deus, orar pelos enfermos, fazermos tesouro no céu, como Jesus disse no seu sermão, juntar tesouro no céu. Deus, nesses últimos dias, tem ficado muito triste em ver tantos dons espirituais que Ele deu para os seres humanos e as pessoas estão enterrando seus dons espirituais. Você tem que deixar Deus guiar os seus passos. A preocupação com o colégio, a preocupação com a vida secular, a preocupação com o emprego, a preocupação com o dia a dia, isso tem sufocado o talento, o dom que Deus te deu.
Hoje você não tira mais tempo para orar, para ler a Bíblia. Você é muito envolvido na vida secular. E nesta feita, Satanás entra em cena para destruir a sua vida espiritual. Não são poucas as pessoas que desviaram dos caminhos do Senhor, iludido com as alfarrobas de Satanás, enterraram seus dons espirituais e hoje estão sofrendo as consequências de terem virado as costas para o Mestre Jesus. O Senhor Jesus, ele fala com você e diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O talento que ele te deu, ele vai cobrar no dia do juízo final. Porque os dons, a sabedoria que Deus nos deu, como ele deu sabedoria para Salomão, é para ser usada na obra de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas nós sabemos que desde a antiguidade, Satanás ele vem tentando deturpar o chamado de Deus na sua vida. Você pode perceber que no livro de Gênesis, quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, felizes e alegres, Satanás foi lá e destruiu aquele casal. Adão e Eva foram expulsos do jardim, porque deu ouvidos a Satanás. Entrando para o Novo Testamento, aparece Judas Iscariote do lado do Mestre Jesus. Olha que honra que Judas tinha. Judas estava andando com o próprio Filho de Deus. E o que aconteceu? Ele deu ouvidos a Satanás. E ele acabou vendendo Jesus por 30 moedas de prata. E o resultado, todos nós sabemos. Judas Iscariote se enforcou. Cuidado, amigo, muito cuidado, minha amiga, para não desprezar, para você não desprezar, exatamente, cuidado para você não desprezar o chamado que Deus tem na sua vida, para você não enterrar os dons que Deus te deu, porque Deus, ele vai cobrar isso no dia do juízo final. Os dons que Deus te deu é para o nome do Senhor ser glorificado. Muitas das vezes, os dons que Deus nos deu vai ser usado em caminhos difíceis, caminhos espinhosos. Aí Satanás entra em cena e oferece às alfarrobas dele um caminho mais fácil, um caminho de muitas riquezas, luxos e fama. E nisso muitos cantores têm desviado dos caminhos do Senhor, têm ido usar os talentos lá no mundo, cantando para o mundo e acabam morrendo. Por que não falar da banda Os Mamonas Assassina? O Dinho e os Mamonas Assassina, eles eram crentes desviados, todos morreram. Por que não falar de Marília Mendonça, que morreu em um acidente de avião? E tantos outros cantores do mundo que cresceram no meio evangélico. Pessoas que cresceram, cantaram no meio evangélico, como os Mamonas Assassina, Marília Mendonça, Michael Jackson, pessoas que viveram no meio evangélico. Deus deu dons para essas pessoas e o que foi que eles fizeram? Foram usar no mundo. O resultado, nós já sabemos qual é o fim dessas pessoas. Caro irmão, cara irmã, que o Espírito Santo, ele fale profundamente no seu coração e que abra os seus olhos a tempo. Milhões de crentes estão enterrando seus dons espirituais. Estão enterrando seus dons espirituais. Enquanto isso, as almas estão morrendo, descendo para o inferno,
e nós preocupados com a vida secular. Missões já, as nações clamam, as almas pedem socorro, e Jesus diz para nós nesta manhã: o dom que eu te dei é para você usar no reino de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Essa é a semente que foi plantada entre os espinhos. Então, tudo que atrapalha o chamado de Deus na sua vida, tira, porque através da sua vida, muitas almas vão se render aos pés do Senhor Jesus, muitas vidas vão se render a Cristo. Então, vamos usar o dom que Deus nos deu na obra do Senhor. Deus abençoe.